São Paulo é um desses tantos cursos que eu prometi e terminei, que fica aí na lista das tarefas de casa ainda por cumprir. Ou seja, nos nossos estudos sobre o Novo Testamento, eu devo um curso sobre as cartas de São Paulo, né? E enquanto esse curso não vem, a gente pode ter, né, uma espécie de tiragosto daquilo que virá, do banquete que virá, vendo um pouco esquematicamente a vida de São Paulo. Quando eu digo esquematicamente, eu não digo que não tenha coisas importantíssimas para tratar. É que, infelizmente, a gente vai ter que realmente resumir as coisas. Não dá para apresentar toda a riqueza daquilo que é a vida do apóstolo São Paulo num breve programa. Afinal das contas, nós temos que considerar que dos 27 livros do Novo Testamento, 14 foram escritos por São Paulo. Digo 14, se você considera a carta aos Hebreus como sendo uma carta de São Paulo. Então, a quantidade de coisas que nós devemos a São Paulo, a gratidão que nós devemos a São Paulo, do que ele formou a nossa alma e do que ele mudou a história da humanidade. São Paulo é uma dessas pessoas que realmente mudou a história da humanidade, a tal ponto que alguns historiadores, claro, são historiadores que não são cristãos, né? São até contra o cristianismo, muitos deles, historiadores chegam a dizer que São Paulo é o fundador do cristianismo. Bom, não tem sentido nenhum chamar São Paulo de fundador do cristianismo, porque pelo amor que São Paulo tem a nosso Senhor Jesus Cristo, a sua doutrina e como ele dedicou e entregou a sua vida inteira a Jesus, não tem sentido que ele estivesse seguindo a si mesmo, não é? Mas digo isso somente para você entender, né, saber avaliar, aquilatar a grandeza de Paulo. A grandeza de Paulo até mesmo aos olhos humanos. Se os historiadores humanos acham que São Paulo foi grande, então nós, que temos fé e conhecemos as coisas com profundidade, nós temos que olhar para São Paulo como aquilo que ele é. Um gigante. Um gigante da fé. E quem foi São Paulo? Bom, a gente, para traçar a identidade de uma pessoa, a primeira coisa, data de nascimento e nacionalidade, né? Bom, a data de nascimento de São Paulo nós não sabemos exatamente quando é, mas a gente calcula, né, que seja por volta do ano 4 ou 5 depois de Cristo. Então a gente diz que São Paulo é só um pouquinho mais novo que Jesus, em termos de idade. Mas ele não nasceu na Terra Santa. Embora ele fosse judeu, né, ele nasceu na Turquia, atual território da Turquia, uma cidade chamada Tarso. Naquela época não havia Turquia, né? Havia, naquela região da Península Anatólica, o sudeste da Turquia era chamado de Cilícia. Se a gente hoje usa o nome cilício para aquele instrumento de penitência que a gente usa, é por quê? Porque era na Cilícia que era feito um tecido bem rude, áspero, né? Que as pessoas usavam este tecido cilício para penitência, ou seja, era uma roupa de penitência, né? É uma camisa de penitência, aquilo que em inglês se diz hair shirt, né? Ou seja, uma camisa, uma roupa que espeta a pele, é desconfortável e se usa por ascese. Bom, então essa é a região onde nasceu São Paulo, em Tarso, né? Tarso é uma cidade importante porque ela fica aos pés de uma grande montanha, uma cadeia montanhosa, o Monte Taurus. E é por ali que as pessoas conseguiam passar, viajando por terra. Quem viajava de lá do Egito, passando pelo caminho do mar, pela Terra Santa, né, quando chegava em Tarso para continuar sua viagem em direção à Grécia, em direção a outros lugares, passava por uma espécie de desfiladeiro, de passagem no meio da montanha que ficava ali perto de Tarso, né? Então era uma cidade importante comercialmente.
São Paulo era judeu. Embora não tenha nascido na Terra Santa, ele era judeu, da tribo de Benjamim. E ele recebeu o nome de Saulo exatamente assim, exatamente, eu não sei, né? Eu não estava na cabeça dos pais dele, mas provavelmente, exatamente porque é da tribo de Benjamim, era o rei Saul. Saulo é o mesmo nome. Saul e Saulo é o mesmo nome e ambos são da tribo de Benjamim. Acontece que os pais de Paulo eram destes judeus que habitavam na diáspora, né? Na época de Jesus, havia uma quantidade enorme de judeus espalhadas por toda a bacia do Mediterrâneo. E a gente pode dizer que estes judeus foram plantados por Deus ao longo dos séculos para preparar o Evangelho. Porque depois, quando São Paulo for pregar o Evangelho, ele em cada cidade ele vai em primeiro lugar à sinagoga. Ou seja, já havia, né, usando uma linguagem moderna, já havia nas várias cidades do Império Romano uma massa crítica pronta para receber o Evangelho. Deus preparou ao longo dos séculos. Então, esses judeus da diáspora, esses judeus que não habitavam a Terra Santa, eles seguiam, né, a religião judaica, mas muitos deles haviam inclusive perdido a capacidade de compreender as Escrituras no hebraico antigo. Não era o caso de Paulo, mas muitos só conseguiam ler as Escrituras numa tradução importante que tinha sido feita lá em Alexandria, no Egito, a chamada tradução dos 70, ou a Septuaginta, né? Então, em toda a bacia do Mediterrâneo havia esses judeus que, vejam só, Deus preparou culturalmente para o Evangelho através do segmento da religião judaica, mas também preparou, né, uma língua, o grego. O grego que era a língua comercial, era o inglês de hoje em dia, né? A língua comercial, e é por isso que todos os evangelhos e as cartas do Novo Testamento é tudo escrito em grego, porque era a língua que todo mundo falava, e Deus preparou o instrumento religioso, cultural e linguístico-cultural para receber o Evangelho. Porque Nosso Senhor não faz nada à toa. Ele pensou em nós. Ele pensou como que ele ia fazer para que a palavra de Deus chegasse aos povos, ou seja, aos pagãos. Porque São Paulo será o apóstolo dos pagãos, o apóstolo dos, aspas, gregos. A palavra grego aqui não é exata, né? A palavra exata seria os gentios, né? Em latim, gens, gente, ou seja, os povos, aquilo que os judeus chamavam de os goim, ou seja, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, ao am. A palavra povo de Deus se usava am. Agora os outros povos eram os goi, né? Os goim. Então, São Paulo nasceu lá em Tarso como judeu da diáspora e, claro, falava grego. E como era costume, né, na época, quem era da diáspora tinha um nome em hebraico, Saulo, e um nome em grego, Paulos, né? Ou seja, as pessoas acham que Saulo é tradução de Paulo, mas não é isso. Saulo quer dizer aquele que é chamado, e Paulo quer dizer o pequeno. No fundo, Paulo não é grego, é latim, né? Paulus, mas enfim, esquece, não vamos entrar em detalhes linguísticos aqui porque a gente vai se perder. Mas veja só, ele tinha dois nomes. Assim como, por exemplo, o evangelista João Marcos, né? Ele é João, esse é Johannes em hebraico, ou aramaico, e é Marcos em grego. A gente encontra isso em muitas, por exemplo, aqui no Brasil, em muitas colônias de origem japonesa, nipônica. Ou seja, a pessoa que cresce
ele tem um nome japonês, no qual ele é chamado ali na comunidade, e um nome brasileiro, porque os nomes japoneses às vezes soam muito estranho, né? Então, havia essa realidade, e São Paulo, então, foi realmente educado, né, na lei. Os meninos judeus começavam a estudar e por volta de 5 anos já sabiam mais ou menos, né, aprendendo, iam sendo alfabetizados, e na sua juventude, nós não sabemos exatamente quando, podemos imaginar que na adolescência, né, porque a partir dos 12 anos o menino podia ler a Torá na sinagoga, era o seu bar mitzvah. Então a gente supõe que lá, pelos seus 12 anos, São Paulo foi mandado, né, pelos seus pais como exchange student, como estudante, para Jerusalém, para realmente aprender as coisas legítimas lá na capital, né, da religião judaica, lá onde era o templo. E ali ele foi discípulo de Gamaliel, não é? Bom, vejam só, aqui vem a coisa que nós não sabemos se São Paulo algum dia viu Jesus, nos seus dias aqui na Terra. Provavelmente não. Por quê? Porque se ele tivesse visto Jesus, ele teria dito. Seria um ponto de honra, seria uma dessas recordações preciosas da vida dele. Então, provavelmente, São Paulo não encontrou Jesus nos seus dias aqui na Terra. Se ele foi lá adolescente, nessa época Jesus estava adolescente em Nazaré, né? Ou um pouco mais velho, já assim, maior de idade, talvez, em Nazaré, na carpintaria lá com José. E então não se encontraram, né? O fato é que São Paulo foi muito bem educado por Gamaliel. E isso é uma das coisas que a gente tem que entender, gente. Deus não improvisa. Deus preparou o seu apóstolo, ou seja, a preparação cultural, o estudo. A gente vê claramente que São Paulo é versado nas Sagradas Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, aquilo que havia, né? Na época que não havia Novo Testamento escrito. E a gente vê realmente que o estudo foi muito importante para São Paulo. E ele foi um homem realmente temente a Deus. Nós poderíamos dizer que São Paulo realizou aquela profecia de Jesus, né, que está lá nos Evangelhos, que diz que alguns irão vos matar, perseguir, matar, e ao fazer isso, irão achar que estão prestando culto a Deus. Foi isso que aconteceu. Jesus, por volta do ano 33, provavelmente, a tradição diz no ano 33, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e logo em seguida, logo depois de Pentecostes, o cristianismo começou a crescer, ou seja, os seguidores de Jesus, os discípulos, a igreja, o corpo místico de Cristo começou, não é, a se expandir. Logo no primeiro dia de Pentecostes, na inauguração, já teve 3.000 batizados em Jerusalém. E é evidente que perseguiram a mim, perseguiram também a vós, e começaram a perseguir os cristãos. E São Paulo foi dos primeiros a aprovar essa perseguição. E nós temos que entender isso, que para um judeu que quer retamente seguir a Deus, como é possível que Jesus Cristo, né, seja um homem bom e piedoso quando ele, aspas, se fez Deus? Nós sabemos que ele não é um homem que se fez Deus, é Deus que se fez homem. Mas você precisa ter a visão da fé para enxergar isso. Então, esse era o grande escândalo. E São Paulo realmente se achava muito justo perseguindo os cristãos. E nos dizem os Atos dos Apóstolos que ele
estava lá presente no martírio do primeiro mártir cristão, Santo Estevão, diácono Estevão. O martírio de Santo Estevão deve ter acontecido por volta do ano 30 e alguma coisa, bem próximo da morte de Jesus e subida aos céus. Então nós estamos no ano 34, 35, ali bem pertinho. Já aconteceu a perseguição. Essa perseguição depois vai dar origem a uma diáspora de cristãos que vai favorecer a evangelização. Deus nunca dá ponto sem nó. Então os cristãos começam a se espalhar. São Paulo, segundo os Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e 8, ele estava lá presente, aprovou a morte de Estevão e então, logo em seguida, a notícia que nós temos é que São Paulo, vendo que os cristãos estavam sendo perseguidos em Jerusalém, começaram a se espalhar, então vou buscá-los onde quer que eles estejam. Vou cavar esses sem-vergonhas nas tocas onde eles estão escondidos. E então recebeu cartas dos sumos sacerdotes, do Sinédrio, lá em Jerusalém, para poder ir prender cristãos. E ele foi para Damasco. Vejam, Damasco fica ao norte da Terra Santa, chamava-se a província da Síria, ainda hoje o país é Síria, é a capital da Síria. E São Paulo então foi para Damasco e aconteceu a sua conversão clamorosa, maravilhosa. Quando foi a data da conversão de São Paulo? Nós não sabemos ao certo. Sim, podemos avaliar por volta do ano 35. Não é? Por volta do ano 35, então nós estamos dizendo aqui que São Paulo tinha por volta de 30 anos de idade quando se converteu. No caminho de Damasco, ele vê uma luz fulgurante. As outras pessoas só veem a luz, ouvem um estrondo, mas não ouvem a voz que ele ouve. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Eu sou Jesus. E vejam, ali acontece a conversão de São Paulo, que é uma conversão desde o seu primeiro momento, uma conversão eclesial. Uma conversão de igreja. Por quê? Não é que São Paulo se converteu sozinho, São Paulo rezando teve o seu Pentecostes e sozinho encontrou Jesus e boa noite. Não. Desde o início, a conversão de São Paulo é para a igreja. Jesus diz, tu me persegues. A cabeça da igreja, que é Cristo, essa comparação de corpo de Cristo vai ser usada pelo próprio São Paulo, não é? Anos depois, 20 anos depois, ele escreve a carta aos Coríntios e expressa esse mistério da igreja dizendo, Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Ou seja, Cristo, lá no céu glorioso, já não sofre mais. Mas os discípulos, os membros da igreja aqui perseguidos, são o próprio Cristo que é perseguido. Essa é a maravilha. Né? Então, desde o início, Jesus diz, por que me persegues? E São Paulo, desde o início, tem esta experiência, esta verdade de que os cristãos são os membros de Cristo, são parte do corpo de Cristo, porque perseguindo aqueles membros, ele está perseguindo o próprio Cristo. E São Paulo, então, vai e fica cego, passa por esse momento espiritual que é difícil nós entendermos o que realmente aconteceu ali, mas o fato é que Ananias é enviado por Jesus para converter definitivamente Paulo, ou seja, transformar Saulo em Paulo. E Deus
dá instruções muito claras a Ananias. Vai lá à rua direita, né, em Damasco. Tem um homem que está rezando. Que coisa fantástica a gente saber que Deus, enquanto a gente está rezando, Deus está inspirando outra pessoa para nos ajudar. E isso é uma coisa maravilhosa. E então Ananias foi. Quando se encontra com Saulo, Ananias diz: pois bem, não tem mais por que atrasar nada. Vamos batizar você. Vejam, gente, que coisa importante. Nós estamos falando aqui do quê? De um homem que teve uma experiência espiritual, mística, superior, fantástica, milagrosa, que ninguém de nós teve. Jesus aparece para ele. Nós sabemos que Jesus apareceu para ele porque na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, uma carta que foi escrita pelo ano 54, mais ou menos, São Paulo assenta pela primeira vez por escrito o relato da ressurreição de Jesus, digamos assim, as aparições de Jesus ressuscitado. Dizendo, naquele relato lá, 20 anos depois da sua conversão, São Paulo diz, 1 Coríntios 15, eu vos entreguei na pregação o que eu também recebi. E ele narra que Jesus ressuscitou, narra todas as aparições e diz, e depois apareceu também a mim como a um aborto, ou seja, fora de tempo. Então vejam só, nós estamos falando aqui de uma aparição excepcional de Cristo ressuscitado para um homem, e no entanto, este homem, com todas as experiências místicas que teve nesse momento, recebe de Ananias a instrução e a indicação, tudo bem, mas não está completo ainda, falta você ser batizado. Então, vocês entendam a importância dos sacramentos. Não venham com essas histórias dessas igrejas pentecostais que desprezam completamente os sacramentos como se não fossem nada. São Paulo, assim, se alguém foi, aspas, batizado no Espírito Santo, é São Paulo, pelo amor de Deus, uma luz aparece, a voz, o Cristo, etc, etc. Você quer mais Espírito Santo do que isso? E, no entanto, Ananias diz que ele precisa ser batizado. E ele foi batizado. Pois bem, nesta conversão de São Paulo, logo em seguida, conforme ele nos diz na carta aos Gálatas, ele foi para a Arábia. Nós não sabemos exatamente onde é a Arábia, né? Ou seja, ele foi para o deserto. Ou seja, São Paulo, batizado, ele não chegou e disse, o importante agora é o trabalho social, vamos fazer o bem aos pobres. Não disse nada disso. E também não disse, o importante agora é eu ensinar o que eu aprendi. Não, cala a boca, fica quieto na tua. Ele foi rezar. Ele foi rezar. Ele diz aqui na carta aos Gálatas, capítulo 1, né? Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Veja, São Paulo aqui se converteu aos 30 anos, mas ele diz, só que acontece que isso que aconteceu aos 30 anos não foi por acaso, Deus no ventre materno me chamou, porque Deus já tinha pensado isso. Deus pensou em mim desde toda a eternidade. Agradou revelar-me o seu Filho, para que eu anunciasse aos gentios, não consultei carne e sangue, ou seja, ele não consultou nenhum ser humano. Nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei para Damasco. Depois, 3 anos mais tarde, veja só, este homem ficou 3 anos. Realmente
aprofundando, estudando, meditando, vendo, rezando, subindo, crescendo espiritualmente. Aquela experiência que ele teve, ou seja, crescendo e edificando em cima do seu batismo. 3 anos mais tarde, então, ele foi para Jerusalém, encontrou Pedro e ficou lá 15 dias. 15 dias em Jerusalém, só isso. Né? E aí, ele vai, né, e encontrado Pedro, como ele, assim, só para entender, nesses 3 anos, tá, não quer dizer que a vida de Paulo foi muito fácil, tá? Ele foi para o deserto, aprofundou, etc e tal. Quando ele voltou para Damasco, tá? Certamente ele começou a dar testemunho da sua conversão, alguma coisa fez, porque ele começou a ser perseguido e tiveram que descê-lo pelas muralhas da cidade para que em segurança ele escapasse. Ele escapou lá de Damasco, foi para Jerusalém, encontrou Pedro, ficou lá 15 dias e chegou e disse: aqui o clima em Jerusalém também não está muito legal, o que é que eu vou fazer? Fui. Partiu e voltou para Tarso, voltou para a cidade dele. Isto daí nós sabemos através de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que ele voltou para Tarso. Tudo isso num brevíssimo período de tempo. Ele se converteu em 35, em 37, 38, ele volta para Tarso. E fica em Tarso praticamente 10 anos parado. Tá? São Paulo, pregador, apóstolo dos gentios, o que converteu todo mundo, ficou 10 anos parado. Então quer dizer o seguinte, meu irmãozinho, antes de você começar a dar opinião, né, e falar as coisas, cala a boca e vai rezar e estudar. Entendeu? Se São Paulo, com a experiência mística que ele teve, o toque da graça de Deus, etc e tal, ele ficou 13 anos depois do batismo quieto. Entendeu? Você se acha o carinha, entendeu? Teve uma meia conversão anteontem e já está na internet julgando Deus, o mundo e o fundo, sentado na cátedra da verdade, chamando todo mundo de herege e falando e dizendo e acontecendo. Pelo amor de Deus, cara, vai rezar. Vai estudar, vai fazer alguma coisa. Cala a boca. Por quê? Porque o problema é as pessoas quererem ensinar aquilo que não sabem. Aquilo que não tiveram experiência, aquilo que não viram, aquilo que não amadureceram. É a graça de Deus que opera, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a graça supõe a natureza, supõe o seu esforço. São Paulo ficou 13 anos quieto. E aí, então, o que é que aconteceu? Como os cristãos estavam sendo perseguidos na Terra Santa e começaram a se espalhar para tudo quanto é lugar, aconteceu um fenômeno em Antioquia. Antioquia também é lá na Síria, perto de Damasco, onde foi a conversão de São Paulo. Às margens do rio Orontes, lá em Antioquia, aconteceu que a pregação dos apóstolos, que era sempre voltada para os judeus, alguns gentios e judeus helenistas, etc. e tal, começaram a se converter. E então era necessário se fazer uma missão para esse pessoal. Um homem de Chipre, chamado Barnabé, chegou e disse: eu conheço um cara. Não, ele está preparado. Eu conheço. Ele tem o conhecimento de escritura, tem a conversão, teve aquele fenômeno extraordinário. Não, eu conheço ele, eu vou lá buscar ele. E então Barnabé foi até Tarso buscar Paulo. Trouxe Tarso para Antioquia. Lá em Antioquia, Barnabé e Paulo foram
ordenados, recebendo a imposição das mãos. E foram enviados, né? E ali começa a primeira viagem missionária de São Paulo. Nós estamos por volta do ano 48. Tá? As datas são imprecisas, mas eu quero que você se dê conta que São Paulo vai morrer em 67. Nós temos agora 20 anos de apostolado de São Paulo. Ele já teve uns 13, quer dizer, foram uns 35 anos de serviço a Deus depois da sua conversão. São Paulo vai com Barnabé, né? E vão juntos com João Marcos, dá aquela confusão que João Marcos resolve voltar no meio do caminho, etc e tal. Mas é importante você ver que já nessa primeira viagem acontece algo de extraordinário. E isso a gente vê a grandeza de São Barnabé. Os Atos dos Apóstolos começam a narrar Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Daqui a pouco vira Paulo e Barnabé. Paulo vai mostrando a sua grandeza. Veja, essa grandeza de Paulo não era necessariamente uma grandeza física, tá? Quando os dois chegam se não me engano, em Derbe, né? Os dois, Barnabé certamente era uma figura um pouco mais impressionante. E Barnabé é considerado pelos habitantes como sendo Zeus, um deus do Olimpo. E Paulo era o seu mensageiro. Era Mercúrio, ou seja, inferior. Então, isso talvez bata um pouco com aquilo que é uma tradição. Existe um testemunho, a gente não sabe o quanto confiar nessa tradição, que é atribuída a São João Crisóstomo, mas provavelmente é um pseudo-Crisóstomo, não é São João Crisóstomo de verdade, que descreve a compleição física de São Paulo. Ou seja, São Paulo era um homem de 3 cúbitos, 3 côvados, né? Ou seja, o cúbito, o antebraço, o braço aqui, essa parte. Então, a medida aqui do cotovelo, a mão, 3 cúbitos. Quer dizer, ele tinha 1,5 m. Alguma coisa assim, era baixinho. Menos do que isso, talvez. Depende de qual as medidas não eram muito exatas na época. Era careca, né? Tinha o nariz um pouco adunco, a sobrancelha era meio que emendada, era troncudo, de ombros largos, e uma coisa que nós sabemos com toda certeza, isso aqui é tradição, a gente não sabe, mas a gente tem certeza absoluta que esse homem tinha uma saúde e uma capacidade física que era um negócio tremendo. Porque para as coisas que ele fez, fisicamente falando, nós estamos falando de um atleta. Entendeu? É um baixinho, troncudinho, mas o homem tinha uma capacidade física que era impressionante. Pois bem, nesta viagem, lá eles são apedrejados e dados por mortos. Então, como dizem os italianos, abbiamo cominciato bene, né? Começou bem o negócio. A primeira viagem já foi apedrejado. E sim, mas pensa bem o que é você ser apedrejado a ponto de considerarem você morto. Pararem de apedrejar você. Não, morreu, acabou, está morto. Você não foi uma contusãozinha, né? Pois bem, São Paulo retorna, juntamente com São Barnabé, da sua primeira viagem missionária, faz um relatório daquilo que foi essa viagem, como o evangelho proclamado aos pagãos estava produzindo muitos frutos. Isso começa a criar um certo problema
disciplinar, canônico dentro da igreja. E agora? Por quê? Porque nós temos agora os judaizantes. Quem são os judaizantes? São aqueles eram cristãos, católicos, como nós, que, porém, vinham de origem judaica e eles tinham passado a vida inteira obedecendo à lei. Foram circuncidados, seguiam os mandamentos, todas as leis de culto, preceitos, não come tal tipo de carne, não faz tal coisa que é impuro, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, a lógica deles era a seguinte: bom, Deus preparou o Antigo Testamento, deu a lei de Moisés e agora mandou seu filho Jesus e nós seguimos Jesus. Então, esses caras aí, se eles quiserem ser cristãos como nós, eles precisam primeiro passar por todo o processo, ser circuncidado, seguir a lei, etc. E tudo bem. Só que São Paulo foi lá, né, em Jerusalém, se reuniu com os apóstolos por volta do ano 49. Né? Essas datas, você vai sempre encontrar alguma discordância entre os autores, eu estou dando datas aproximadas. Né? Em 49, se encontra com os apóstolos e acontece exatamente aquilo que o próprio São Paulo narra, não é? Com relação no concílio de Jerusalém, né? Em que as pessoas glorificam a Deus porque houve a conversão, etc. e tal, e os apóstolos dão a instrução, né, que não precisavam seguir a lei do Antigo Testamento. Ele diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos gentios e eles aos judeus. E o que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer com toda solicitude. Então a única exigência que fizeram é que lembrasse dos pobres, onde acabou. Não é? Essa foi a segunda vez que São Paulo se encontrou com São Pedro. Então lembrem, a primeira vez foi depois da conversão dele, em que ele ficou 3 anos, né? Ele foi na Arábia, ficou 3 anos, saiu, escapou de Damasco, desceu da Cesta, foi para Jerusalém e encontrou Pedro. Então, mais ou menos em 38, etc. Só 10 anos depois, que ele ficou só 15 dias em Jerusalém, 10 anos depois que ele foi reencontrar Pedro, no concílio de Jerusalém. Né? E dali para frente, então, São Paulo parte numa nova jornada missionária. Aí acontece a ruptura com Barnabé, porque São Paulo quis levar, Barnabé queria levar Marcos, que era parente dele, sobrinho dele, disse, não, esse moleque não leva outra vez. Chega. Ele negou fogo na primeira viagem, né? Quando quiserem apedrejar a gente outra vez, ele vai gritar, mamãe, vai embora para casa. Não quero. E aí, São Paulo, então, segue essa segunda viagem missionária, que aí é mais longa. E aqui que vem a maravilha das maravilhas, porque aí o Evangelho chega à Europa. E, portanto, chega até nós. Porque se chegou à Europa, chegou a Portugal, chegou no Brasil. E nós devemos isso a São Paulo. Essa segunda viagem missionária de São Paulo, depois do Concílio de Jerusalém, né? Ali no ano de 50, parte a viagem missionária, ele segue, no meio do caminho pega Timóteo, lá quando eles estão, o Espírito Santo vai guiando ele, né, pelos caminhos, ele queria ir para tal lugar, o Espírito Santo impediu, queria ir para outro lugar, o Espírito Santo impediu, porque o Espírito Santo estava conduzindo eles para a Europa. Finalmente, quando eles chegam a Troade, né, você conhece a história de Troia, é aquela região lá da Turquia. Quando eles chegam a Troade, os Atos Apóstolos começam a usar nós. Antes era eles foram, eles fizeram, eles... De repente, quando chega em Troade, ele diz, nós então... Opa, quem é nós? São Lucas se uniu ao grupo. Então, nós já sabemos aí que tem Lucas, Timóteo, Paulo e Silas, que é com quem ele estava desde o início da viagem. E lá em Troade, São Paulo tem uma visão
de um macedônio, dizendo: vem nos ajudar. Somos nós, gente. Somos nós. Venha nos socorrer. São Paulo então atravessa e vai chegando até a cidade de Filipos. Filipos, carta de São Paulo aos Filipenses, né? Filipos. Filipos é a primeira igreja, digamos assim, a primeira diocese, primeira comunidade católica da Europa. Ali acontece aquele episódio em que São Paulo tem uma menina enfeitiçada que prevê o futuro, uma pitonisa. São Paulo expulsa o capeta do coro dela e ela para de prever o futuro. Os donos da escrava ficam com raiva e mandam prender São Paulo e Silas. E depois que eles receberam varadas, você assistiu o filme do Mel Gibson, né? Você viu o que é Jesus receber as varadas. Pois bem, depois de serem açoitados por varas, Paulo e Silas são colocados no mais profundo da masmorra, no cárcere, lá no fundo. Então aquela coisa infecta, que certamente não tinha uma janela, aquilo lá era urina de rato, urina de prisioneiro, etc e tal. Os dois em chaga, né? Pura chaga, aberta, naquele lugar fétido, infectado, foram colocados com cepo nos pés, ou seja, os pés foram presos por um cepo, um pedaço de pau, né, com os buracos para passar o pé e fecha. Os dois presos pelos pés com um cepo. E aí, os Atos dos Apóstolos narram o inacreditável, né? Olhe lá depois, Atos dos Apóstolos 16. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, hinos de louvor. Hinos de louvor. Gente, você chega em casa cansado e diz: hoje eu não vou rezar completas porque eu estou cansado. São Paulo e Silas, depois de um dia que era um pesadelo. Gente, se a gente tivesse passado só por este episódio da vida de São Paulo, nós estamos fazendo terapia e precisava de auxílio psiquiátrico pro resto da vida. Traumatizados, né, pelo couro que a gente levou. Entende? A gente ia já querer já aposentadoria. E eles, depois de um dia desse, cantavam louvores a Deus. Gente, é de uma santidade, de uma ação do Espírito Santo. Não tem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvidas que nesse ponto da vida dele, São Paulo já pode escrever o que ele escreveu na carta aos Gálatas. Vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Já não é mais um homem mais normal, é Cristo que vive nele. Não tem dúvida nenhuma, ele aqui claramente, né? E aí, então, eles concluem a sua segunda viagem apostólica. Estou resumindo as coisas, porque é evidente, você está vendo que o tempo está passando, nós estamos no ano 51 e o homem só morre em 67. Mas depois as coisas que vêm podem ser resumidas, né, por um resumo que o próprio São Paulo fez. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, que é desta época, do final desta segunda viagem, em 52, que, segundo os exegetas atuais, provavelmente São Paulo escreveu a primeira página do Novo Testamento. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É com toda a probabilidade o escrito mais antigo do Novo Testamento. Nós estamos no ano de 52. Nosso Senhor subiu aos céus há 20 anos. Foi no inverno de 52 para 53,
quando São Paulo estava em Corinto, nessa segunda viagem, que ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, né? Tessalônica é uma cidade, assim, lá quando ele atravessou de Troade para vir para a Europa, ele passou primeiro por Tessalônica e depois foi para Filipos, mas em Tessalônica inicialmente ele não fez nenhuma pregação, a primeira pregação foi em Filipos. Bom, então, nesta conjuntura aqui, é que São Paulo então inicia a sua terceira viagem. É durante o ano de 54 que ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Por que é que eu estou notando a data? 54, né? Fazem 20 anos, mais ou menos, que São Paulo se converteu. Na primeira carta aos Coríntios, por 3 vezes, São Paulo fala: eu vos transmiti o que eu recebi. Ou seja, ele fala de tradição. Ou seja, não tem escrituras ainda, ele acabou de escrever, a tinta nem secou na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Ele agora está escrevendo a carta aos Coríntios. E ele está dizendo: eu transmiti o que eu recebi. Quer dizer, antes de haver escrituras, havia tradição, 20 anos de pregação. Já havia. E ele diz claramente, né? Eu vos transmito o que eu recebi. Ele diz isso com relação à missa, à Eucaristia. Ele diz isso com relação à ressurreição de Cristo, né? E essas passagens são muito importantes porque atestam que a igreja começou católica. A igreja começou exatamente como ela é. Ou seja, a Bíblia ela é inspirada por Deus, não tem dúvida nenhuma. Mas você primeiro tem que ser católico para depois ler a Bíblia. Não é o contrário, né? Então, São Paulo, então, escreve a 1 Coríntios, depois ele escreve a 2 Coríntios, logo em seguida, no ano 55, e é na 2 Coríntios que a gente vê esse resumo que eu assinei, que ele mostra, assim, quer dizer, faz somente 20 anos que ele se converteu. Tá? Nós somos no ano de 55. Ainda faltam uns 12 anos para ele morrer. Quer dizer, ainda tem mais 12 anos de aventuras pela frente. E vejam o resumo que ele faz do que aconteceu com ele. 2 Coríntios, capítulo 11. Ele diz: muito mais do que eles, ou seja, esses superapóstolos, né? Muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes. Veja a coisa. Nós estamos falando de 20 anos de conversão, mas os primeiros 13 anos ele ficou quieto. Né? Então ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei 1 noite e 1 dia em alto mar, fiz inúmeras viagens, em perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Não é surpreendente que o homem, depois que sofre isso tudo, ainda diz: eu fazia jejum também, tá? Porque estava pouco. Então, eu fazia jejum. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje. Quem tropeça, que eu também não me inflame. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. E é nessa época, então, que ele fala que ele sofria de uma doença que nós não sabemos exatamente o que é, que era essa história que ele usa uma metáfora dizendo que um anjo de Satanás esbofeteava e ele pediu a cura e Deus chega e diz: te basta a minha graça,
Porque é na tua fraqueza que você vai ser forte, né? É na fraqueza que a força se realiza plenamente. Pois bem, isto tudo aconteceu, é um relato da 2 Coríntios, durante a terceira viagem de São Paulo. Uma passagem importante, Atos Apóstolos, capítulo 20, São Paulo faz lá aos presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, ele faz o seu discurso de despedida, porque de alguma forma ele já previa que ia se derramar por Cristo em sacrifício, né? Ou seja, bem antes de morrer, ele já estava prevendo, já sabia que ia morrer. Isso por volta do ano de 56, faltam 11 anos ainda para ele morrer. E ele já está fazendo despedida, né? Ele já falou para os presbíteros de Éfeso, olha, vocês provavelmente não vão ver minha face outra vez, vocês nunca mais vão ver meu rosto. E todo mundo chorou, nossa, meu Deus, olha só, vai embora, nunca mais vão ver seu rosto, e agora, o que será de nós? Bom, o fato é que então ali começam as grandes perseguições que São Paulo sofreu. Ele passa por uma série de confusões, é aprisionado, apela para Roma, né? E então começa a sua viagem para Roma. Tá? 10 anos antes dele morrer, o próprio Jesus aparece para ele, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 23, dizendo, é necessário que você dê testemunho de mim em Roma. Então, São Paulo depois é julgado, querem açoitá-lo, etc. Ele diz, sou cidadão romano, apelo para Roma, etc. e tal, e é levado para Roma. Em Roma, a viagem para Roma, claro, tem uma série de coisas também durante essa viagem, o naufrágio termina lá em Malta, mas finalmente conseguem atravessar para Reggio, na Calábria, depois vão até no norte de Nápoles, Pozzuoli, né? Puteoli, Pozzuoli, e de lá, de Pozzuoli, São Paulo vai caminhando a pé até Roma. Então, quem viaja para Roma e conheceu a Via Ápia pode olhar para aquelas pedras da Via Ápia antiga e dizer, estas pedras viram São Paulo. Viram São Pedro e São Paulo, porque era o caminho pelo qual se entrava na cidade de Roma, vindo de Pozzuoli, né? Bom, São Paulo chegou a Roma por volta do ano 60. Os Atos dos Apóstolos nos abandonam nessa época. Já não se conta mais a história, mas São Paulo ainda tem mais 7 anos de vida. Existe uma primeira prisão romana, depois ele fica livre por um tempo, que a tradição nos diz que provavelmente foi aí que ele foi pregar o Evangelho na Espanha, né? E o Evangelho chegou mais perto de nós, né? Que somos de ascendência portuguesa, né? Da Península Hispânica, Ibérica. Então aí São Paulo volta para Roma, há uma segunda prisão e é então que ele é executado na época do imperador Nero. Nós sabemos que São Paulo, quando foi executado mais ou menos na mesma época de São Pedro. Provavelmente, historicamente, São Pedro foi primeiro, né? Crucificado. Por alguns foi crucificado no circo de Nero, onde logo em seguida ele foi enterrado. Segundo uma tradição, teria sido crucificado no Aventino, que é uma montanha que fica logo ali em cima, mas... Enfim, e São Paulo, então, foi decapitado, né? Foi decapitado num local de Roma que hoje é chamado de Tre Fontane, porque uma tradição diz que a cabeça de São Paulo rolou
ela quicou no chão 3 vezes, surgiram 3 fontes de água, e depois ele foi enterrado na Via Ostiense. Os cemitérios eram todos nessas estradas de saída de Roma, na Via Ostiense, onde hoje se ergue a Basílica de São Paulo Apóstolo. Bom, nisto tudo, o que nós vemos é o grande amor de Paulo por Cristo e por nós. Ou seja, é algo de extraordinário ver a vida desse homem e ver as suas virtudes heróicas. E quando eu digo heróica aqui, a palavra heróica é interpretada pelas pessoas como um bombeiro entrou num prédio e como um herói foi lá e resgatou uma criança. Não, não é heróico, não quer dizer isso. Heróico na linguagem da igreja aqui quer dizer divino, virtudes divinas, ou seja, você vê claramente que aquilo não é um homem. Um ser humano não tem força para aquilo. Por mais que ele tivesse preparo físico, por mais que ele tivesse, etc., mas aquela capacidade de entrega, de doação e de amor, aquela realidade de caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Você vê claramente que se trata de algo sobrenatural, ou seja, sobre-humano, divino. É a participação do ser humano na vida de Deus, já aqui na Terra. Ou seja, como é possível que protestantes peguem estas cartas de São Paulo e digam que é somente a fé que salva, sem obras e sem a caridade? Eu não sei. Isso é para mim um grande mistério. Não é? Eu não estou dizendo que as obras de São Paulo o salvaram. É claro que São Paulo foi salvo pela fé. Mas a fé que o uniu a Cristo e o levou até a caridade sobrenatural destas obras maravilhosas, que são obras divinas, que não são mais um ser humano, mas é Deus agindo no ser humano. Então, é evidente, meus queridos, que São Paulo, quando narra na primeira carta aos Coríntios o seu hino à caridade, ele está vendo do que Deus está falando dentro dele. Ou seja, São Paulo está fazendo um retrato, uma fotografia de Cristo, mas ele não está como quem observa Cristo desde fora. Ele está vendo Cristo desde dentro, porque ele, ao narrar o hino da caridade, ele está vendo a caridade dentro dele. Ele diz, né, no hino extraordinário da caridade, só cortando a caridade é magnânima, é benfazeja, não é invejosa, não é presunçosa nem arrogante, não faz nada de vergonhoso, não é interesseira, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. A caridade tudo sofre. A caridade tudo crê. A caridade tudo espera. A caridade tudo suporta. Você vê claramente que ele está falando. Coffee cold on the windowsill, raindrops tap like a distant thrill. Your name still hangs in the morning air, a quiet ghost in an empty chair, faded in blue, just like the sky. Moments we lived, now drifting by. No need to chase what won't come true. We were fire
The vinyl spins our final night. A saxophone whispers soft and right. Your echo lies in the final note, a melody lost in a love we wrote, faded in blue, just like the sky. Moments we lived, now drifting by. No need to chase what won't come true. We were firelight, now we're faded in blue. Faded in blue, just like the sky. Moments we lived, now drifting by. No need to chase what won't come true. We were fine.